A Federal deflagra uma nova operação que apura o suposto vazamento de informações da Receita Federal sobre ministros do Supremo. Repórter Janaína Camelo chegando agora aqui com a gente. Eu te pergunto, Janaína, teve gente presa nesta quarta-feira, quando essa operação foi deflagrada, justamente para apurar como que foi feito esse vazamento de informações de ministros do Supremo. Boa noite, Janaína. Muito boa noite para você, Tiago, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. Olha só, teve o mandado de prisão preventiva, mas ele acabou não sendo cumprido porque essa pessoa não foi encontrada e seria o líder desse esquema criminoso, Tiago. Então ele está sendo considerado foragido. Quem ele é? O empresário Marcelo Paes Fernandes Conde. Foram cumpridos também 6 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo, em endereços todos ligados a esse empresário. E só uma curiosidade, Tiago, ele é filho de um ex-prefeito do Rio de Janeiro, que comandou a cidade entre 1997 e 2000, que é o Luiz Paulo Conde. Ele chegou a comandar ali a Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PFL. Mas, enfim, como funcionava essa estrutura segundo a investigação da Polícia Federal? Era uma estrutura muito bem organizada que tinha como objetivo obter de forma ilegal dados, declarações fiscais especificamente de autoridades, extraindo ali de banco de dados da Receita Federal e também do COAF. E contava com a participação de servidores públicos, de funcionários terceirizados, enfim. Segundo a investigação, então, uma estrutura muito bem organizada. E essa organização teria acessado dados de mais de 1.800 contribuintes, que inclui ministros do Supremo, familiares desses ministros do Supremo, que inclui como, por exemplo, Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Ministros do TCU, familiares também de ministros do TCU, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de parlamentares, de empresários, entre outros. E também, segundo a investigação, esse empresário teria pago R$ 4.500 por essas informações, por essas declarações fiscais, informações sigilosas da Receita e do COAF. E só lembrando também, Tiago, que essa investigação começou lá em fevereiro, foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, ele que é o relator, ele que foi quem autorizou essa operação de hoje, mas uma primeira operação aconteceu em fevereiro, né? E ali na ocasião, inclusive, foi aberta essa investigação, ela está dentro do inquérito das fake news, que ele é um inquérito que se prolonga, né? No decorrer dos anos, já faz quase 7 anos que esse inquérito está aberto e essa investigação corre dentro do inquérito das fake news. Tiago. Janaína, peço para você continuar com a gente. Daqui a pouco você vai falar sobre um bastidor do Supremo Tribunal Federal e toda essa cobertura também no nosso site, anote aí, jp.com.br. Denise Campos de Toledo, falando sobre esse vazamento de informações dos ministros do Supremo, claro que há uma avaliação, mas a gente sabe, é preciso apurar e saber da Receita quem vazou, porque se existe, a gente falou ontem aqui, se existe algum órgão que funciona no Brasil, é a Receita Federal, né? Exatamente, que tem acesso a muitas informações sigilosas de todos nós, não apenas de ministros do STF, de autoridades, de políticos, então é preciso identificar quem tem acesso a essas informações e usa para vendê-las, para ter direcionamento político e outras estratégias. Nesse caso, não se trata de uma autoproteção dos ministros em relação ao vazamento de informações, mas sim de uma situação totalmente irregular e ilegal, que é essa divulgação de informações. Eles não podem barrar investigações que envolvam os nomes deles e de familiares. Essa é uma outra situação. E não caberia também mais ao inquérito das fake news, já está mais do que na hora desse inquérito acabar, chegar a uma conclusão, porque ele vai esticando, né? Ele vai fazendo voltas, como se tentou fazer com a CPMI, com a CPI. Então, se tenta pegar outros aspectos e o histórico muda toda. A finalidade original já mudou muito, haveria necessidade de conclusão e de punição dos responsáveis lá atrás em relação a essas fake news. Agora, a gente está num momento delicado, de muitas investigações em andamento, em que se busca o vazamento dessas informações. Então,
tem esses dois aspectos. Um é seguir adiante com investigações que possam, sim, envolver os ministros. Outra é o uso indevido de informações sigilosas.